O Banco Central, chefiado por Gabriel Galípolo, deve promover uma alta de 1 ponto percentual na taxa básica de juros da economia na primeira reunião do ano. Segundo analistas, a taxa deve subir de 12,25% para 13,25% ao ano. Se confirmada, será a quarta alta consecutiva da taxa Selic. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve também anuncia hoje a taxa de juros do país, em primeira reunião após a posse de Donald Trump. Bom, Ricardo Rose, o juro segue a economia, está gastando muito, tem inflação, tem que subir a taxa de juros. A boa notícia é que, pelo menos agora, o presidente não está reclamando do Banco Central. Antes, o Roberto Campos Neto subia a taxa básica de juros, o governo dizia que ele estava boicotando. Agora, pelo menos, a taxa de juros continua subindo e ele está dizendo que faz parte da economia. Esse é o ponto positivo. O que você achou? Não sei se é um ponto positivo, eu acho mais é que cai por terra toda a narrativa que o governo tinha contra o presidente Roberto Campos lá atrás. Muito, era Twitter, era rede social, era entrevista dizendo que o presidente do Banco Central, antigo, Roberto Campos, estava prejudicando o Brasil, que o Brasil não precisava ter aquela taxa de juros. E agora a realidade se impõe sobre o governo. O atual presidente Galípolo vai fazer a primeira reunião hoje, o mercado já tem um consenso e deve se confirmar mais um aumento de 1 ponto percentual na atual taxa, que é de 12,25, vai passar a ser 13,25, e o mercado acha que os próximos movimentos do Banco Central devem ainda indicar subida na taxa de juros. Por quê? Porque precisa conter a inflação, que vem crescendo de forma galopante. Por quê? Porque o governo não faz a sua parte na austeridade fiscal, não corta gastos públicos. E isso é o governo quem precisa fazer. O governo não corta gastos públicos, sobe a dívida pública e a inflação. Vem o Banco Central, aumenta a taxa de juros para tentar conter a inflação. Só que o aumento na taxa de juros automaticamente aumenta a dívida pública brasileira. Ou seja, nós estamos num ciclo vicioso complicadíssimo e depende apenas do governo federal começar a entender isso, porque parece que não quer, e cortar gastos públicos de forma séria, de forma real. O Capês disse aqui, mais de 50 bilhões de emendas parlamentares, 16 bilhões para a Lei Rouanet, por exemplo. Eu não sou contra a Lei Rouanet, mas 16 bilhões, será que esse é o momento e a forma que nós precisamos ter? Eu sou contra emendas parlamentares. Acho que esses 50 bilhões seriam melhor investidos em saúde, educação, infraestrutura, segurança pública, por exemplo. Enfim, tem muitos caminhos para o governo seguir, mas parece que o governo insiste em não querer enxergar. Meu querido João Belucci, o que você acha disso? Porque arrecadando do jeito que está se arrecadando. Nunca se arrecadou tanto. A boca do leão está desse tamanho. As empresas sufocadas, juros altos para pedir empréstimo. Vai ter uma quebradeira. Com isso vai gerar desemprego. E aí como é que você faz para baixar o índice de desemprego? Dá a Bolsa Família, porque com o Bolsa Família o jeito não vai procurar emprego, ele não aparece nos. Então cria uma falsa ilusão de que a taxa de emprego do país está crescendo. Não, está crescendo o número de pessoas atendidas pelo Bolsa Família. Pois é, Capês, o que a gente tem, me parece, são dois países convivendo em conjunto. Um dos números, né? Nossa, os números estão maravilhosos, e outro real, onde as pessoas veem inflação de alimentos alta, vê um governo que arrecada 2 trilhões, e existe uma linha de pensamento que diz que devemos taxar os bilionários, sendo que os governos em geral, Brasil e outros, mundo afora, dos maiores, são trilionários. Então o problema não é a existência de bilionários. E esse aumento da taxa de juros é um aumento super agressivo, que não é comum aumentar 1 ponto direto, normalmente é 0,25 ou meio ponto, um aumento bastante agressivo. Como o Rose colocou, o próprio governo acaba emitindo títulos e depois deve remunerá-los, e vai aumentando a taxa, ou seja, aumenta o seu próprio endividamento, e fica esse ciclo vicioso, né, de más notícias, de mau ambiente, e a taxa sobe porque é um ambiente ruim, né, pro negócio, pro comprador aqui no Brasil, comprador de títulos, comprador de ações. Agora, esse é o verdadeiro rentismo, né? Esse é o rentismo, né? Taxas altas no mercado financeiro, uma taxa de 6% ao ano é considerado um excelente investimento. E a taxa Selic vai para 13,25% ao ano. Então, assim, é muitíssimo excelente, só que mesmo com esse ambiente de você remunerar melhor quem quer investir no Brasil, você também, os investidores passam a desconfiar do Brasil. Então, esse papel talvez não tenha, esses papéis de título da dívida pública não tenham tanta saída assim, porque você vai criando um ambiente que uma hora você fala, esse governo não vai ter conta, não vai dar conta, porque a própria margem de manobra do orçamento para investimentos, por exemplo, já é super baixa, o orçamento já é todo carimbado
engessado. Então, os próximos passos são bem ruins, viu, Capês? Mas é o cenário de um ambiente onde a cada 4 anos você muda todas as ideias de governo. Eu vou fazer isso aqui durante 4 anos, dar uma corrida e depois pode ser que não seja eu, então vamos tocar para frente. E agora, lamentavelmente, como vocês colocaram, o bode expiatório, que era o Roberto Campos Neto, não existe mais. Agora, como é o Galípolo, está fazendo o mesmo que o Roberto Campos fazia, porque o cenário determina e ele está tendo que ter essa gestão profissional da coisa, do Banco Central. Agora não se fala mais disso. Igual dos Yanomamis, aumentou o número de mortes dos índios Yanomamis, não se fala mais disso. Aumentou a queimada da floresta, não se fala mais disso, ou vamos usar o grande slogan mudança climática que serve para tudo. Então, quando interessa, usa. Quando não interessa, não usa. Infelizmente, é um governo de narrativas. E já no segundo ano, o ambiente está muito ruim para o governo, inclusive em termos de péssima comunicação e de impopularidade perante a população. Ana Beatriz Hirsch. Capês, o que me chama a atenção é que um país como o Brasil ainda fique preso a questões políticas, eu não gosto da palavra narrativa, mas como forma de tentar justificar algo que é injustificável. Então, os meus colegas colocaram aqui, não, porque quando era o Roberto Campos Neto que fazia esse ajuste na taxa Selic, ele era um grande vilão. E agora que o Gabriel Galípolo vai ter que fazer este mesmo ajuste, ninguém fala nada a respeito disso. Isso serve de aprendizado na questão da comunicação do governo, porque parece que o governo ainda não entendeu que estas falas também impactam o mercado e também fazem com que, de alguma forma, a situação fique pior perante os investidores, o que, no fim do dia, faz com que essa taxa tenha que continuar aumentando para, de alguma forma, trazer alguma atratividade para o Brasil. Então, só para a nossa audiência tentar entender um pouquinho melhor. Quanto mais inseguro é o lugar onde eu estou investindo ou aquele que vai me pagar, mais ele tem que me pagar para eu arriscar colocar o meu dinheiro lá. E é exatamente por isso que a gente está falando nesses aumentos de taxas de juros. Porque o nosso ambiente, nesse momento, está tão inseguro e tão fragilizado que eu preciso remunerar melhor para que o capital estrangeiro entre no país. Isso é meio que uma bola de neve, porque o ideal era ter uma taxa de juros bem mais baixa e um ambiente de segurança que fizesse com que eu estivesse confortável em receber um pouco menos, porque eu tenho maior garantia de que eu vou receber e não terei problemas. Então, assim, é meio que uma bola de neve que a gente não sabe como o Banco Central vai conseguir contornar ao longo do tempo. Professor Túlio Nasa, qual a sua posição? Olha... Dá um repique. Vamos lá, é um assunto complexo e eu queria ser um pouco didático, me perdoem aí o tom professoral às vezes, mas para o cidadão entender de forma bem didática, eu acho que um número muito fácil para ele entender é o seguinte: com essa reforma tributária, qual vai ser a nova carga tributária do Brasil com esse IVA, Imposto de Valor Agregado? 28%. Segundo estudos na última reunião que teve no Congresso Nacional, acerca do qual seria esse percentual, especialmente com as exceções ali que foram criadas. 28%, vocês sabem qual classificação o Brasil vai ficar no mundo em relação à carga tributária? Campeão, número 1. Será o maior imposto mundial que o governo precisará arrecadar. Para quê? Porque cada vez mais está gastando mais e, portanto, precisa cobrar mais, tirar mais da sociedade. O governo não é uma fábrica de dinheiro, não tem uma plantação, uma árvore de dinheiro. Ele vai custear o seu gasto público com o dinheiro da sociedade. Então, essa equação ela é perigosa. E aí eu quero relembrar 2 cenários para a gente entender como é que a gente faz um país crescer, como é que a gente reduz as desigualdades sociais. Olha que interessante, se vocês derem um Google e olharem ali, nos melhores IDHs do mundo, eu estou falando de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, ou seja, os países que oferecem a melhor qualidade de vida. Não é só o número dos mais ricos, é os países que têm melhor infraestrutura, melhor saúde, melhor educação, as pessoas vivem bem, a renda mínima é boa, etc. E olhem também ao lado o índice dos países com maior liberdade econômica. Vocês vão ver que a correlação ela é umbilical. É impressionante a coincidência. Dos países que têm maior liberdade econômica significa Estado menor, que gasta menos,
fazendo com que a sociedade produza mais. A sociedade produzindo mais vai ser mais fácil distribuir a riqueza do que a sociedade produzindo menos, porque o Estado gasta mais. Essa conta, ela é inexorável. E aí, para finalizar, vamos pegar exemplo concreto de que isso aconteceu na prática. Vamos pegar o caso da Noruega de um lado e da Venezuela do outro. Os dois países descobriram grandes jazigas de petróleo, ou seja, uma riqueza enorme para os dois países. O que fez a Noruega? Que hoje dá benefícios sociais para os cidadãos de forma consistente. Ela não gastou um centavo do dinheiro do petróleo. Ela criou o maior fundo de proteção internacional financeira, dizendo o seguinte: eu não vou gastar esse dinheiro, eu vou economizar. Por quê? Porque lá na frente, daqui 20, 30 anos, quando eu precisar, eu vou poder dar benefício social consistente para as pessoas. Então eu vou fornecer, eu vou facilitar a economia, da liberdade econômica, para que as pessoas não dependam do Estado, para que as pessoas possam produzir por si só. Então o Estado vai ficar gastando pouco, vai ficar rico e a sociedade evolui. Muito bem, a Noruega, hoje, se você pegar a lista dos últimos 10 anos, 9 deles é o número 1 IDH do mundo. A Venezuela fez o contrário, pegou o dinheiro do petróleo. Olha, aquele cidadão está necessitado, está precisando, vamos investir, crédito para ele, dinheiro, vamos gastar o dinheiro do petróleo. O que acontece? Essa pessoa passa a ser dependente do Estado, um número cada vez maior de dependentes do Estado e que não geram riqueza. Então o Estado é um círculo vicioso. O Estado tem uma população que depende cada vez mais dele, porque essa população não produz, ela é dependente do Estado, o Estado gasta mais e, portanto, não vai haver redução das desigualdades sociais. É o que acontece hoje. A Venezuela não tem um bom índice de desenvolvimento humano se você olhar na lista do índice de desenvolvimento humano. Então, me perdoe aí esse tom professoral, mas a questão é a seguinte: não é ser de direita ou de esquerda, de ir contra os pobres e a favor dos ricos, não é isso. É olhar na prática qual é o modelo que tem funcionado melhor, para melhorar a vida daqueles que precisam. Será que a gente tem que comemorar que 57 milhões de pessoas dependem do Bolsa Família? Não. Eu vou comemorar o dia que a notícia for o seguinte: não tem mais uma pessoa no Brasil que depende do Bolsa Família. Quantas pessoas saíram do Bolsa Família e não quantas pessoas entraram no Bolsa Família? Não é motivo de comemoração. Ou o governo agora concede 57 milhões, subiu para 60, para 70. Isso é um motivo de tristeza. O dia feliz será o dia que o Brasil vai acordar e vai dizer o seguinte: nenhum cidadão depende do governo, todo cidadão tem capacidade de produzir e a sua renda dá um efetivo poder de consumo para ele viver dignamente. Muito bem. Lembrando que para ter acesso ao Bolsa Família, a família tem que ter uma renda de R$ 218 por mês.